Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papeando com Pamplona. O tema de hoje é um tema bombástico, viver e morrer com dignidade. Teremos um convidado muito especial, mas eu vou deixar para contar daqui a pouco, porque antes nós vamos ver um VT feito especialmente para esse programa com a juíza Laura Scadaferri. Roda o VT! O avanço da ciência e da medicina modernas tem permitido o aumento da longevidade. E com isso, as demandas por uma morte assistida têm sido cada vez mais frequentes, razão pela qual o debate desse tema é cada vez mais necessário. As leis brasileiras ainda são muito tímidas em relação à matéria, mas recentemente nós tivemos um avanço com o estabelecimento das diretivas antecipadas, que nada mais é do que o chamado testamento vital, ou seja, a pessoa decide, por meio de uma disposição de última vontade, como ela quer que sejam os últimos momentos dela, como serão geridas o corpo e as condições da terminalidade de sua vida. Discutir a eutanásia e o suicídio assistido não implica na apologia da morte, eu entendo. Ao contrário, a proposta é defender a vida. Isto porque entendemos que o processo de morrer integra a própria vida, sendo uma parte desta. Assim, se a dignidade da vida humana é constitucionalmente assegurada e se morrer é parte do viver, por que não assegurar ao indivíduo o direito de morrer com dignidade? E existe um direito de morrer? É isso que nós tentamos discutir no nosso livro, Pensar o Final e Honrar a Vida, Direito à Morte Digna, que foi lançado pela editora Saraiva em agosto último. Para mim, morrer com dignidade é a garantia da absoluta autonomia no processo final, dizendo não ao sofrimento físico e psíquico intoleráveis, estabelecendo o momento exato em que não é mais possível prosseguir numa vida que perdeu a capacidade relacional, na qual o indivíduo se encontra completamente dissociado do tecido social que o envolve. Bem, amigos, finalmente vamos chegar àquele momento e acabar com a surpresa. O nosso convidado do Papeando com Pamplona hoje é Luiz Edson Fachin, o príncipe, o poeta dos civilistas brasileiros, que é uma honra enorme, professor Fachin, recebê-lo, nosso primeiro convidado nacional. E que bom começar com o senhor, que não é só um professor referencial, é quase um ídolo para toda uma geração de novos civilistas. Prazer recebê-lo aqui imensamente. Muito obrigado. E, professor Fachin, o nosso tema, como nossos amigos já estão sabendo, é viver e morrer com dignidade. Vamos bater um papo com Fachin sobre viver e morrer com dignidade. E, professor, o que é dignidade para o nosso ordenamento jurídico brasileiro? Antes de tudo, quero registrar a alegria e o afeto de estar aqui ao seu lado. Estando ao seu lado, sei que estou ao lado de toda a Bahia. E do ponto de vista jurídico, o conceito de dignidade, na verdade, sofre uma espécie de redução da sua complexidade, porque a dignidade é como uma estrela que ilumina muitas pontas. E o direito acaba acolhendo algumas dessas pontas. Por exemplo, viver sob um mínimo existencial que garanta as possibilidades da realização do projeto de vida corresponde a uma dessas dimensões da dignidade. Isso, portanto, está em dizer que os valores existenciais demarcam o sentido da possibilidade da dignidade, como também demarcam o sentido dos limites que a dignidade também impõe. Mas nessa linha, temos então que reconhecer uma força normativa específica da própria noção de dignidade. Não há dúvida. Há uma força normativa vinculante, tanto é que se pode dizer que hoje o magistrado que julga valores existenciais é fundamentalmente um magistrado da Constituição e na Constituição, por excelência, é um juiz encarregado de fazer a densificação concreta dessa luz irradiada pelo conceito de dignidade. Ótimo. E para os nossos amigos que estamos ouvindo, o senhor pode dar exemplos de situações em que basta falar em dignidade, independente da positivação, para pensar nessa aplicação prática? Há um conjunto expressivo de exemplos. Por exemplo,
Em matéria de direito à saúde, a garantia de atendimentos básicos representam o acesso que se tem para uma existência digna. Em matéria de realização desse mínimo existencial no que diz respeito à moradia, o acesso a um abrigo, estar protegido, pelo menos das intempéries básicas da vida, o que significa, portanto, que os seres humanos desabrigados estão ofendidos na sua dignidade, e essa ofensa é uma ofensa que, a rigor, se espraia e se difunde por toda a sociedade. E, portanto, na área de família, a atenção fundamental que é preciso dar às crianças e os adolescentes, evitando esses anos seguidos em permanência de lares e abrigos, facilitando os procedimentos de adoção e a vida socioafetiva, são todos os exemplos que podem revelar a dignidade ofendida ou a dignidade atendida. Essa é a ponte que cabe a nós construirmos. Maravilha. E isso na vida com dignidade. Viver com dignidade. Mas e morrer? A morte é um fato jurídico. Mas a morte pode ser um termo, pode ser uma condição. A morte pode ser várias coisas para o direito. E o que é morrer com dignidade, professor? A morte é, a rigor, ao mesmo tempo um tabu e, por outro lado, é uma partida. Morrer, na verdade, significa transformar-se. E a transformação requer, tanto quanto a vida, o devido respeito. Nós ritualizamos a vida. Nós nascemos, somos dotados de personalidade, praticamos atos e negócios jurídicos, nos apresentamos para o direito, realizamos o nosso projeto parental e socioafetivo, adquirimos coisas, vendemos. Mas toda esta ritualização do viver, que precisa ser uma vida com respeito, respeito à diversidade, para que seja digna, parece que ainda não se projeta para essas situações que dizem respeito ao fim do projeto de vida. Porque é preciso compreender que um modo de atender a um direito fundamental de viver com dignidade encontra simetria num direito igualmente fundamental, que é o de morrer com dignidade. Ou seja, para que aquele que construiu uma história de vida não se sinta aprisionado num corpo que não lhe dá mais suporte a este projeto de vida, é fundamental que haja a possibilidade de construir essa passagem. E é por isso que a ideia da construção dessa passagem corresponde um pouco à superação desse tabu, do tabu que muitas vezes nega a morte como fato, por mais ordinário que seja, e é fato ordinário, quer no sentido jurídico, quer no outro sentido, mas superar a morte como tabu e olhar, na verdade, a morte com a complexidade e a singeleza que ela tem. E preparar-se para isso, permitir-se que se prepare para isso, significa preparar-se dignamente para esta passagem. A morte é independente de qualquer fé, independente de qualquer credo, uma das maiores certezas. E nós nunca parecemos estar suficientemente preparados para ela. Ela, quando vem, nos arrouba, faz-nos fazer tirar um pedaço, como se nós não soubéssemos que ela viesse. E nesse ponto, o que é morrer com dignidade, professor, para essa nossa observação final? Em primeiro lugar, morrer com dignidade é não retirar a visibilidade que a morte precisa ter. Na vida, para viver, é fundamental que haja o luto, que haja a compreensão dessa perda. E a compreensão dessa perda significa, portanto, que o fim do projeto de vida, especialmente naquelas pessoas que vão, pelo avançado da idade ou pelo acometimento de alguma patologia, perdendo o discernimento físico e psíquico, é preciso que haja, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da ética, com o devido respeito das compreensões religiosas que precisam ser respeitadas, mas é preciso que se desenvolva uma cultura em face da qual morrer, no fundo, é um renascer. Professor,
Bater papo com o senhor é bom demais, mas eu não posso restringir esse privilégio a mim. Nós temos uma plateia ávida a querer ouvi-los. E por isso, professor, eu vou perguntar para o pessoal se tem alguém interessado em perguntar aí. Alguém quer perguntar? Olá, professor Fachin, Carla Elísio. Eu gostaria de saber se o regulamento vital no Brasil ele não vai de encontro à proibição da eutanásia? Veja assim, Carla, a questão da eutanásia suscita algo que no Brasil não há dúvida alguma tratar-se hoje de uma proibição legal, até mesmo quem a defina como homicídio doloso. Todavia, o testamento vital trata da ortotanásia. Em outras palavras, trata das circunstâncias em face das quais alguém não deseja apenas pôr fim à sua vida, mas as circunstâncias levam a um exaurimento das suas possibilidades de continuar vivendo de maneira minimamente digna. E nesse sentido, o que se evita é a chamada distanásia, que é o sofrimento desnecessário. Claro que é importante adjetivar esse sofrimento, porque a vida também não é só light, não é só quero saber o que pode dar certo, a vida dá muito errado. E nós nos tornamos adultos exatamente na medida que enfrentamos essas esquinas. E esse enfrentamento supõe um sofrimento, mas é um sofrimento que tem um fim em si mesmo, que tem uma finalidade da realização dos nossos desejos, das nossas aspirações. Mas quando o sofrimento se torna, evidentemente, um sofrimento desmedido e sem um fim, ele em si passa a ser um fim do próprio sofrimento, temos aí a distanásia. E a ortotanásia busca precisamente encontrar o que se chama da boa distância entre a vida e o depois da morte. Essa boa distância é a construção de uma passagem que a ortotanásia permite fazer sem que se chegue na eutanásia. Olá, professor, meu nome é Joelinha Araújo. Eu gostaria de saber se os conselhos de medicina podem estabelecer normas sobre o testamento vital sem que essas normas passem previamente pelo Poder Legislativo. Realmente, essa é uma questão que suscita alguma polêmica de saber se há uma reserva de lei, saber se o Legislativo deve previamente autorizar essa possibilidade de ter uma diretiva antecipada de vontade, mas eu entendo que aqui há um espaço de liberdade que pode ser construído mesmo na lacuna do Legislativo. As normas dos conselhos de medicina, nomeadamente do Conselho Federal, são normas de caráter administrativo, mas diante da ausência do pronunciamento do Legislativo, essas normas cumprem uma função importante, são vinculantes, não são apenas vinculantes para os médicos, mas também se dirigem aos destinatários principais, que são, obviamente, os pacientes. De modo que, sim, é possível dar eficácia jurídica diante a inércia legislativa. Seria bom que o legislativo fizesse o seu dever de casa, mas enquanto ele não faz, essas regras suprem, que podem ser colmatadas pela presença do judiciário num ou no outro caso, mas as regras suprem esse vazio. Oi, professor, meu nome é Maria Vitória. Eu queria saber como é que se operacionaliza no Brasil o testamento vital. O testamento vital, cujo nome não é dos mais felizes, porque a rigor testamento não é, ainda que de algum modo seja uma declaração unilateral de vontade, mas é para surtir efeitos em vida. Eu prefiro a designação que há na lei uruguaia sobre essa matéria, que diz tratar-se de diretivas antecipadas para efeito superveniente. Então, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico que me leva a ter uma certeza médica plena no atual estado da arte, que eu vou ser acometido de uma doença e que daqui 5 anos eu perderei a capacidade de discernimento, eu posso antecipadamente emitir uma diretiva de vontade, quer quanto ao meu tratamento, quer quanto à minha representação jurídica, porque eu também posso incluir aí a instituição de um representante ou mandatário. De modo que o testamento vital, então, na verdade é um espaço de autorregulamentação do fim do projeto de vida. Eu queria agradecer a honra de estar aqui no Papeando com Pamplona e aproveitar a oportunidade de esclarecer uma dúvida acerca do direito assegurado à honra do morto. É possível? O morto, do ponto de vista jurídico, morto está,
mas também do ponto de vista do prolongamento da sua personalidade, a sua personalidade, ainda que acabe formalmente, não acaba substancialmente. Tanto é assim que se um desafeto nosso falecer, nós não estamos liberados a retirar os freios inibitórios e dizermos tudo o que achávamos sobre esse desafeto. Porque precisamente há, para o além da vida física, a proteção de um conjunto de direitos. Direitos personalíssimos há, paradoxalmente, que não acabam com o fim da vida biológica, nem mesmo com o fim da personalidade. Portanto, o morto é portador da sua dignidade, mas não o morto em sentido estrito, mas a sua memória, o seu projeto de vida que precisa ser respeitado. Portanto, morrer não é o fim. Olá, professor Fachin, meu nome é Tiago. Eu queria saber de quem é a legitimidade para defender a dignidade da pessoa depois da sua morte. A legitimidade diz respeito, do ponto de vista estritamente processual, à pertinência subjetiva a uma determinada lide. Então, quem pode, na verdade, defender a honra e a memória do projeto de vida do morto? Do ponto de vista estrito, nós podemos encontrar no direito civil essa resposta, estritamente falando, ou seja, aqueles que, na verdade, também estão legitimados pela relação parental a tomar essas medidas, quer sejam os parentes em linha reta, os parentes em linha colateral, mas de modo especial quem teve comunhão de vida, especialmente a companheira ou o companheiro. Mas isso na dimensão estrita. Eu sustento que há uma ampliação do espectro dos legitimados ativos, porque nós podemos ter, em determinadas circunstâncias, legítimo interesse em defender a memória de outrem, que conosco pode não ter nenhum vínculo parental, mas que nos foi caro, por exemplo, do ponto de vista do afeto. E, portanto, a legitimidade ativa não pode ser definida apenas por um critério jurídico estrito sensu de um dogmatismo, né, que não dá conta do conjunto expressivo de significações que a vida de alguém pode ter tido em vida e que continua tendo depois da morte. Bem, amigos, eu quero agradecer imensamente, professor Fachin. Foi uma honra enorme. Nós estamos aqui encantados. Eu fiquei embevecido com as respostas. E quero lhe dizer que, como o senhor é o nosso primeiro convidado nacional, essa canequinha do Papeando com Pamplona é do senhor. Um prazer enorme. E, meus amigos, vamos encerrar o Papeando com Pamplona mais uma vez, com direito, com poesia, com filosofia, e faremos com um poema chamado Morrer é Doce. Quando em meu peito romper-se a corrente, que a alma me prende a dor de viver, não quero por mim nem uma lágrima, nem um suspiro, nem um sofrer. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu passamento. Não quero que um sorriso se apague pelo fim do meu triste tormento. Viver foi peregrinar no deserto, procurando achar o que não estava escondido. Viver foi submergir no tédio, tentando encontrar o que já estava perdido. Quando se esgotar o meu suspiro, não desfole por mim, você quer uma flor. Não tornai outro ente matéria inútil, sozinho da morte deixar-me o torpor. No meu epitáfio escrevas, foi homem e pela vida passou, como nas horas de um pesadelo, que só com a bela senhora acordou. Descansa em meu leito solitário, à sombra de um triste cipreste, numa floresta muito esquecida, onde não usurpe o que ainda me reste. Este parece ser o meu desejo final, nesse esperado momento de verdade nua. Eis-me pronto para beijar a bela senhora e ver como a morte é doce e crua. Até a próxima.